Bom, se vocês não sabem, eu vou informar. O Senhor está entrando no mérito da verdadeira adoração a Deus. E esse momento dele, como outros, na sua aparição, na sua encarnação e revelação, ele redefine e reorienta esse cenário, tá? Do homem e Deus. Jesus é a hermenêutica de tudo que diz respeito à salvação, ou a relação do homem com Deus, tá? Então, como vocês sabem, o Evangelho é isso. É a luz na escuridão. Porque aquilo que foi dito por ele e falado por ele é o que tem que ser obedecido. Dentro de todas as contradições que você pode levantar no Antigo Testamento, aquelas que vieram posteriormente também pelas religiões, e eu me refiro ao cristianismo, será como for, a luz é ele. E o que foi dito por ele, está falado, tem que ser obedecido. Porque a autoridade teológica que nós obedecemos aqui está na carne dele e na vida dele. Então, há muitas coisas que antigamente, na antiga aliança, os homens obedeciam e reverenciaram, que ele reorientou e definiu como um padrão para a igreja obedecer. Há muitas coisas que poderiam ser tratadas dentro dessa realidade de ratificação que o Senhor fez, do que a igreja iria obedecer dentro da sua dispensação, que no Antigo Testamento e anteriormente, vamos dizer, os homens obedeciam. Então, nós temos aqui exatamente um momento desse que ele redefine a questão da adoração. Já em contato com a samaritana, acredito que todos vocês aqui conheçam o texto. E quando o Senhor começa a trabalhar com essa mulher, exatamente essa orientação do que seria a adoração a Deus na dispensação dele, nesse texto mesmo ele deixa claro que a adoração ali ela se divide em dois aspectos. Tá? E o pastor eu vou explicar aqui. A primeira, as formas de adoração. E a segunda, a atitude de adoração. Quando eu começar a explicar a questão da atitude de adoração, dá a entender aqui no texto que quando o Senhor fala do Espírito e da verdade, né, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Dá a entender ali que ele está entrando no mérito do homem que adora, né, do seu íntimo, do que diz respeito à sua questão pessoal, da sua essência. Também, mas não é só isso não. Mas voltando para aquela questão, por que esses dois aspectos na adoração? É isso que eu vou explicar para os irmãos. Que quando ele vem, se encarna e se revela, ele demonstra uma preocupação exatamente com essa parte aqui, com as formas de adoração. O que seriam as formas de adoração? No Antigo Testamento, expressões formais de adoração, aquelas que são estruturais e simbólicas, que os homens organizam para este fim, para apresentar a Deus uma adoração. Elas são importantes para nós aqui na dispensação de Cristo, sim. Manifestam temor, reverência, obediência, respeito a Ele e são legítimas. Quais? Eu posso falar aqui. Escritura, batismo, santa ceia, oração, o louvor, confissão de pecados, a Escritura e a exposição doutrinária da Escritura, essa formalidade, essa materialidade, essa organização, essa estrutura também está aqui na Nova Aliança. Mas ele demonstra uma preocupação em relação a isso. Por quê? Porque quando essas estruturas elas são usadas pelo homem no objetivo do culto, elas podem se transformar como máscaras. Uma hora por uma questão de autoafirmação religiosa, outra com esse objetivo de esconder aquilo que está dentro do homem. Eu vou começar já a ler alguns textos que o Senhor demonstra essa preocupação do que diz respeito a formas de adoração. Tá? Eu espero que a igreja entendeu o que eu falei até agora aqui. Elas são importantes para manifestar de forma formal e organizada a nossa obediência ao Senhor. Também na dispensação da Nova Aliança existe essa instituição, essa organização, essa doutrina para o ato do culto. Tudo legítimo, só que tem um problema, você pode usar isso para outros objetivos. Com outros objetivos, que não é o que ele quer. E isso foi feito no Antigo Testamento.
Então, eu vou ler alguns textos aqui que o Senhor demonstra essa preocupação do que diz respeito a rito, cerimônia, culto, organização de culto, formalidade, expressões humanas religiosas. Vamos lá? Mateus capítulo 6, verso 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Agora ele está entrando no mérito exatamente dessa questão, das expressões cerimoniais, formais, materiais da adoração, que é uma coisa meio que óbvia, que esse primeiro aspecto, pastor, queria chamar a atenção de vocês, entendeu? Então, por mais bíblico que seja, e correto e certo para esse uso, adorar a Deus e prestar culto, o Senhor está deixando claro o quê? Que isso pode ter uma quebra de orientação e de objetivos. Uma perda de propriedades e de objetivos, né? Que isso foi criado por Deus para Deus ser adorado, mas isso pode ser usado para fins humanos e materialistas, como também egocêntricos. E o Senhor então deixa claro essa preocupação. Então, qual é o entendimento? Que quando ele abriu a boca para falar disso, ele trouxe a essência disso, o mais importante disso. Tá? Meu entendimento? Que orar, cantar, pregar e falar, orientado, qualquer um pode fazer isso. Mas dar aquilo que Jesus quer, de mais essencial e importante, são poucos que têm a oferecer. Aí é que está a questão. Quando o pastor eu falo disso, eu diz que abrir uma igreja, colocar banco aqui, trazer público, por meio de apresentações, tá? E até isso, por abordagens, tá? De interesse religioso e humano, isso é uma questão profissional. Eu entendo que é profissional, eu entendo que é materialista, de competência, obviamente, humana, que com um pouco de orientação e informação você consegue fazer isso. A pergunta é, com muitos templos e igrejas, elas estão abertas e funcionando para ele ou para o homem? Você precisa entender, pô. Muita coisa que eu vou falar hoje aqui é para dar noção. Eu acho que muitos de vocês já deveriam ter essa noção. Você está vendo aquilo funcionar, todo mundo orando, todo mundo cantando, o cara lá na frente falando um monte de coisa bonita. Mas eu daqui sei que nada daquilo que está sendo feito lá tem por objetivo Cristo. Mas atender um público, uma demanda de interesse humano. Pô, pastor, mas como que o senhor sabe? Com um pouco de orientação, de instrução, de tato, de entendimento, você consegue chegar a essa conclusão. Vocês têm muito tempo de igreja, deveriam ter essa noção. Já deveriam ter essa capacidade. Então, dizemos que o senhor está entrando no mérito aqui. A oração é legítima. A esmola ou até mesmo a oferta é legítimo. Mas a questão aqui é essa. Mas isso está sendo feito para quem? Para qual objetivo? Para atender qual objetivo? Então pode ser usado por pessoas que não estão, obviamente, crentes, convertidas, que não têm objetivos reais de servir a Deus e a Cristo. Amém. Então nós temos uma preocupação dada por Cristo, de que, como eu preguei na terça-feira, de que tudo aquilo que será feito dentro da igreja tenha a essência, a centralidade nele. Porque ele instituiu a igreja, como ele quer ser adorado, como ele quer ser amado, como ele quer ser servido, e deu liturgia para isso. Então existe uma preocupação de que o culto seja regado e amparado pela doutrina de Cristo, sem sombra de dúvida. Isso é uma coisa que não tem nem que falar. Só que a questão aqui é essa, que quando a gente entra nesse mérito de ser bíblico, com essas questões estruturais de organização, planejamento de culto, ele estabelece aos discípulos essa preocupação. E qual? De que ninguém se escondesse atrás daquilo, com objetivos pessoais. Então isso não pode ser usado para este fim, para a exaltação daqueles que estão aqui, ou isso, para estabelecer uma certa identidade. Por quê? Identidade, porque qualquer um pode fazer isso. Tem gente aí do mundo cantando música evangélica. Então está mais do que provado, qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode compor isso, qualquer um pode montar isso. Então, por mais que tenha que ser bíblico, e é importante para expressar e formalizar a nossa fé em Jesus, a nossa adoração por Ele, nós não podemos tornar isso aqui uma coisa essencial. Ela é simbólica,
ela é aparente, ela é materialista, ela é estética, ela é superficial, por mais bíblico que seja. Por exemplo, a Santa Ceia é uma ideia dessa formalidade, que muitos ali, né, naquele momento, acreditam isso, que estão sendo identificados como cristãos, ou até mesmo amparados em certa graça, porque estão cumprindo o rito, que para mim eu acho uma idiotice. A Santa Ceia ela não foi instituída para que ela pudesse ter este efeito, este poder de te reconhecer e te legitimar como cristão. O que legitima um cristão e reconhece um cristão é aquilo que ele é, não aquilo que ele celebra. É o que ele realiza, é o que ele cumpre, no que diz respeito à sua missão, o seu chamado, não naquilo que ele celebra, não naquilo que ele formaliza, por mais que seja importante isso. É insuficiente. Não é porque eu estou celebrando ele agora na Santa Ceia que eu vou ser considerado cristão. Tanto que é verdade que tem um monte de igreja que dá Santa Ceia para quem é visitante. Tem político lá fazendo Santa Ceia no parlamento. Então, isso tem autoridade de reconhecimento? Não tem, você sabe que não tem. Então, esse é o detalhe da adoração no que diz respeito à sua formalidade. Há muitos tipos de formalidade, há muitos estilos de formalidade, há muitas estruturas ou formas de organização de estruturas nas igrejas do que diz respeito à adoração, e eu queria chamar a tua atenção para isso. Como que está sendo usado agora para esconder o esquema, a podridão, a corrupção, a iniquidade desses homens. Então, a gente precisa manter isso aqui, no que diz respeito ao ministério. Mas nós temos que ter um certo cuidado, para que isso aqui realmente não esteja sendo usado, para preencher, entendeu? O vazio daqueles que estão aqui. Ou esconder a sua incapacidade, a sua rebeldia, o seu pecado com Cristo. Então, quando o Senhor ele vai à samaritana e entra no mérito da verdadeira adoração, ele não está falando das formas de adoração. Ele não estava entrando nessa questão da adoração materialista, expressiva, cerimonial, formalizada. Ele começava a entrar no mérito com ela da atitude de adoração. Está muito claro o texto aqui. Só que quando ele entra na questão da atitude da adoração, colocando ela como essencial, e está muito claro o texto aqui, ele não está falando do espírito e da verdade que tem que estar no homem. E eu vou explicar isso aqui. Quando ele entra nessa questão de atitude, de adoração, ou essência de adoração, ele está dizendo àquela mulher o que não foi vivido pelo homem anteriormente. Para quem ele está direcionado. Quando adoramos, tem que ficar certo isso. Para quem eu estou direcionado e sujeito. A essência aqui é a sujeição, não é a intimidade. É a sujeição. Quando falar de adoração, entenda, é a quem você está sujeito. Isso tem que ser íntimo, pessoal, particular. E o Senhor define. E é essencial. Que não foi valorizado na antiga aliança. Que não foi trabalhado. Por isso ele está trazendo essa ratificação, essa nova organização da forma do homem se relacionar com Deus. Então, quando você lê o texto, dá a entender exatamente isso, que ele está pedindo do homem o espírito e a verdade, naquilo que ele está apresentando em culto e adoração. Não, ele está pedindo sujeição. Porque que espírito que agrada a Deus, ou verdade que seja agradável a Deus, esteja no homem? Tudo provém dele. Nada sai do homem. Nós vamos começar a falar sobre isso aqui. João capítulo 2, versos 19 a 21, vamos ler esse texto. Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Tá. Quando o pastor eu falei que dentro dessa questão de atitude de adoração, o Senhor trazia uma reorientação do que diz respeito ao que estava sendo praticado na antiga aliança,
Esse texto aqui é um texto fundamental para isso. O que Jesus está deixando claro aí? Que o templo, até antes dele se encarnar, ele tinha um significado. O templo arquitetônico, construído por homens. O templo que foi construído para adoração a Deus. O templo de Salomão, para você entender. Ele tinha um significado, ele tinha uma importância até ele se encarnar. Encarnando ele, e se auto-revelando aos homens, ele define que o templo estava chegando no seu fim. Que o templo ali, ele tinha sido consumado. Que ele não havia mais importância. E o objetivo agora era ele, não mais o templo. E ele passaria a ser o alvo e o objeto da adoração dos homens que estão aqui nessa terra. Essa autoridade dele de redefinir a adoração, ele fez o mesmo com o sábado. Mateus 12:8. Ele usou da mesma autoridade para dizer o quê? Que ele é maior e mais importante do que o sábado. Não só definindo que o sábado era uma invenção dos homens, para quem não sabe, tá? Era uma heresia, como também se colocando acima, se colocando em autoridade, acima de qualquer prática religiosa. Ou seja, assumindo a autoridade para definir o certo e o errado, no que diz respeito à obediência da igreja. Muitas igrejas colocam a placa com o nome dele, mas não dão a ele essa autoridade, né? De ser esse veredito para a verdade teológica, da qual todos precisam obedecer. Não dão essa autoridade, porque se dessem, não estariam pregando tanta besteira e tantas neiras dentro da igreja. Tanto que é verdade que ele falou isso, nós vamos ler o texto, e muita gente ainda, como cristão, guarda o sábado até o dia de hoje. Ele desconsiderou o sábado, como desconsiderou agora qualquer importância que algum templo como esse tem aqui. Esse templo aqui não tem objetivo e finalidade nenhuma, efeito nenhum no que diz respeito à adoração. Porque ele está deixando claro isso.